F investiga elo entre farra do INSS. Ah, não acredito, cara. Nem quando eu tento, sabe, eu vou fazer um corte aqui pra poder analisar. Não, vamos lá. Entidades das fraudes dos desconto do INSS fizeram pagamentos a empresas que operam crédito consignado e ganham sobre... Ah, pera. Eu esqueci, é o PT, né, galera? Eu não acredito que estavam misturados os escândalos. Vamos lá, vamos ler. São Paulo. Quebras de sigilo bancário mostram que entidades envolvidas no esquema bilionário das fraudes contra aposentados, o esquema de 6 bi do INSS... Só 6 bi. Do só 6 bi. Fizeram pagamentos milionários a empresas que operam créditos consignados sob suspeita. As transações fizeram a Polícia Federal investigar a relação entre a farra dos descontos indevidos e os empréstimos feitos com segurados. A prática seria uma forma de as entidades conseguirem filiar ainda mais aposentados para cobrar mensalidades associativas por meio de convênio com o INSS. Estima-se que mais de 6 milhões de segurados tenham sido filiados a associações e sindicatos que arrecadaram 6,3 bilhões com descontos desde 2019. Tá, vamos lá. O escândalo do INSS foi revelado por Metrópolis, blá, blá, blá. Beleza, aí eles estão lá vendendo o Metrópolis, mas prossegue. Farra dos descontos a crédito consignado. A suspeita é de que essas empresas têm sido contratadas para vender empréstimos consignados a aposentados e embutir indevidamente os descontos de mensalidade associativa à revelia dos segurados do INSS. Contratos mostram que as empresas lucram sobre cada novo aposentado filiado. Beleza. Os pagamentos investigados foram feitos pelo trio de entidades Ambec, Unsbras e Sebap, que tem como diretores parentes e até funcionários de empresas ligados ao empresário Maurício Camisotti, investigado como beneficiário final dos descontos das associações. Então vamos lá, o empresário... Quais são as empresas Já abre um Google ali, Riso, vamos ver quem é Maurício Camisotti. Os pagamentos de 15 milhões a duas empresas de venda de crédito consignado. Uma delas, a HKM, pertencente ao empresário Herbert Kirstenson Menock, que foi gerente do BMG. Nossa, o BMG, assim... BMG na Lava Jato, BMG tava no mensalão na Lava Jato e agora nisso aí. Um contrato entre o empresário e a Sebap mostra que a empresa atua para que os vendedores de consignado ofereçam juntamente com os empréstimos a filiação às entidades que aplicam os descontos, entendeu? Então veja só o esquema, aquilo que eu tava falando. Vendedores malandros, né? Eles vão enfiando, eles vão embutindo coisas que o aposentado não percebe em um empréstimo que é empurrado pra cima do velho, entendeu, Riso? Sim. Um contato entre o empresário e a Sebap mostra que a empresa atua para que os vendedores de consignado ofereçam juntamente... Tá, o acordo prevê que as empresas fiquem com a primeira mensalidade obtida de novos filiados, além de 30% das seguintes. Outra empresa é o Balcão das Oportunidades, que também se diz um correspondente de créditos consignado do BMG. Essa empresa recebeu 5 milhões somente da Ambec e tem contratos milionários com a Sebap. Como o Metrópolis já mostrou, outras associações têm relações com empresários do setor. É o caso da Amar Brasil, da Masterprev. Todas elas têm esses quadros diretores familiares do empresário Américo Monte Filho, dono de empresas de crédito consignado. A PF também... Vamos lá. A PF também mapeou repasses, tá, vamos lá. 320 milhões. Mas por enquanto os números dos repasses eles estão pequenininhos quando comparados ao volume total dos empréstimos contraídos, que seria 90 bi, né? Olha! Conhece esse advogado? O advogado Conrado Gontijo, posso falar, um dos melhores criminalistas do Brasil, tá? Conheço. Que defende Menock, afirma que a defesa dele está tranquila em relação ao que consta dos autos e totalmente à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento que seja necessário. A HKM recebe valores de seus clientes por serviços lícitos, efetivos e comprovadamente prestados. A empresa não tem relação com qualquer suposta irregularidade e sua atuação é pautada pelo respeito absoluto à lei. O BMG informou à reportagem que Menotti não pertence aos quadros desde 22 e que ele não mantém vínculo com qualquer natureza com este grupo desde referida data. O banco afirmou que desconhece os fatos relacionados à farra do INSS. E aí, Rizão? Quero saber. Muito estranho, muito estranho, muito estranho. Ó, mandaram uns pimbas interessantes, né? Foi abrir a porteira aqui, ó. O Pablo Leite mandou aqui falando: Renan, fui gerente de um grande banco e as artimanhas para enrolar os aposentados são inúmeras. Quando o governo aumenta o percentual dos consignados, os bancos fazem a festa. Franquias menores como o BMG de crédito, a farra é muito maior. Ó, o Bruno Henrique falou: sou professor de um núcleo de prática jurídica e a fraude de consignado contra velhinhos é uma epidemia. Por semana atendemos pelo menos 10 aposentados que não reconhecem ou foram engambelados. Galera, esse é um dos golpes mais comuns do Brasil, galera. Lembram do golpe do Pablo Marçal? Que ele pegava os dados da pessoa, ele roubava, era um trojão, ele roubava os dados pra roubar a aposentadoria.
Uma coisa pra gente ver, né? Existe uma coisa que chama-se aposentadoria. Aposentadoria é um direito líquido certo que idosos têm aqui no Brasil. A aposentadoria cai na conta do velho, o velho não sabe mexer, ele é digitalmente tosco, né? As taxas de analfabetismo e escolaridade. O analfabetismo é alto e a escolaridade é baixa pros idosos, né? Então, você tem ali um caldo, assim, pessoas, coitadas, com dificuldades de manejo digital, ignorantes em muitos termos, com baixa escolaridade, com direito líquido certo a um dinheiro que cai na conta deles. O que acontece? Isso gera um estímulo econômico para pilantras todos irem tomar dinheiro desses caras. Eu volto a colocar. Esse escândalo, ele tem características que, caso não seja abafado, podem estourar o país, tá? A gente tem que ver porque assim, todo escândalo de corrupção ele acaba encontrando um nódulo político necessário. Porque, por exemplo, ora, será que o INSS não percebeu isso? Será que o Dataprev não percebeu isso? Veja, os caras, hoje pra você fazer realmente empréstimos consignados, você tem que ter biometrias, tem que ter todas essas coisas. Beleza. Foi feito isso talvez pra evitar a fraude em escala, certo, Riso? Certo. Agora, alguém detém essas biometrias. O Dataprev, ele detém as biometrias. Ele detém esses dados. E se alguém libera esses dados e alguém faz isso? Porque tem muitos aposentados que dizem que não contraíram o empréstimo, certo? Não contraí. No caso do escândalo do INSS, que a gente estava comentando, o de 6 bi, o papo era o seguinte, houve falsificações. Tá, e esse aqui? Houve falsificação ou houve uma coisa mais sofisticada? Alguém duvida que você pode ter esse tipo de intercâmbio de informações? Quais são os agentes públicos envolvidos nisso? Os bancos, porque veja só, esses bancos todos e essas empresas de consignado, eles fazem lobby direto lá especialmente no Ministério do Trabalho, todo esse universo que envolve o INSS. Eu tô falando assim, o Brasil é um país que se envelhece rapidamente. Se ele envelhece rapidamente, isso faz com que o dinheiro ligado a aposentadorias, né, e o mercado de fundos de pensão e todas essas coisas se torne cada vez maior conforme os anos passam. E é um ministério, e é uma área pouco comentada. Não é tão falada quanto os outros, ele mexe com muito dinheiro. Então, naturalmente, vai ter todos setores do capitalismo ligados ao parasitismo, a isso. E eu acho que a gente tem muito estímulo para isso. Os estímulos estão, porra, isso não tá óbvio para vocês, os estímulos? Demais. Pessoas ignorantes, as pessoas com maior taxa de analfabetismo, né, gerações mais velhas, né, elas são mais analfabetas que as mais novas, que não estão inclusas digitalmente. Você tem um caldo ali pronto para o golpe, né? Empresas que foram montadas só para dar golpe, e aí uma participação corrupta de agentes públicos dentro de um governo considerado corrupto, historicamente, que são os governos petistas, tudo isso criando uma massa vultuosa de roubo, que tem um núcleo de empresários ligados a um setor, que é um setor financeiro, que é um setor parasitário aqui no Brasil, e tendo nos seus quadros alguns bancos que já participaram de outros escândalos, né? Se eu começar a procurar BMG escândalo, vocês vão ver, né? Assim, BMG, Lava Jato, você vai encontrar.